a principal diferença entre o contrato de arrendamento rural e o contrato de parceria rural? O contrato de arrendamento e parceria rural são contratos de direito agrário muito comuns no Brasil. De norte a sul, leste a oeste, é comum ver esse tipo de contrato por aí. Acontece que muitas vezes nós vemos contratos de arrendamento onde o correto seria parceria e vice-versa, o contrato de parceria onde o correto seria arrendamento rural. Bem, para definirmos qual que é a principal diferença entre esse contrato, nós vamos lá no regulamento do decreto número 59566/66, que é o decreto que regulamentou o Estatuto da Terra, onde está previsto essas duas espécies de contratos. E lá está a principal diferença entre eles. Então nós vamos começar por arrendamento rural. Então vamos ver o artigo 3º do decreto 59566, que diz o seguinte: arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder a outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do mesmo, incluindo ou não outros bens, benfeitorias ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida a atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista. E agora vem a palavra, mediante certa retribuição ou aluguel, observados os limites percentuais da lei. Portanto, se há figura de pagamento, se há figura de aluguel, nós estamos diante do arrendamento rural. Veja que o arrendador ele não vai participar dos lucros ou prejuízos do arrendatário. Ainda que o arrendatário tenha prejuízo, ele deve pagar aquilo que ele acertou com o arrendador quando foi feito o contrato. Por exemplo, para cada hectare de plantado de soja, o arrendatário irá pagar 8 sacas de soja ao arrendador. Tendo prejuízo ou não, colhendo mais ou menos, ele vai ter que pagar 8 sacas de soja ao arrendador. Vamos ver agora a parceria rural. Também está no decreto 59566/66, mas agora no artigo 4º, que diz o seguinte: parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder a outra, por tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel rural de parte ou partes do mesmo, incluindo ou não benfeitorias, outros bens e facilidades, com o objetivo de nele se exercer atividade de exploração agrícola, pecuária, industrial, extrativa, vegetal ou mista. E ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias-primas de origem animal. E agora a expressão, mediante partilha de riscos do caso fortuito da força maior do empreendimento rural e dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem, observados os limites percentuais na lei. Portanto, no caso da parceria rural, há a figura de partilha, tanto dos frutos e dos lucros, quanto também dos riscos. Então, se o parceiro rural tiver uma produção maior, tiver um lucro maior, ele vai pagar mais também ao seu parceiro. Assim como se ele tiver prejuízo, o parceiro também deverá arcar com o percentual que foi delimitado no contrato. Essa não é a única diferença entre esses dois contratos, mas é a principal diferença deles. Obrigado.